Bom, meu nome é Marcos Vinícius. Para iniciar esse vídeo, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu estou gravando este vídeo para você que nunca apareceu por aqui nesse canal. Esses vídeos que eu irei gravar e deixarei postado no meu YouTube, são vídeos que servem para aqueles que são católicos, tá? Principalmente aqueles que são católicos, porém são aqueles católicos que, de certa forma, precisam de uma ajuda intelectual para poder combater o ecumenismo, tá? E também são vídeos que eu pretendo deixar gravados para os meus filhos, que eu os tanto amo. Eu tenho muitas coisas anotadas para vocês, meus filhos. E devemos sim deixar aos nossos filhos uma estrutura na qual eles possam ser orientados para que, caso não estejamos mais aqui, que os nossos filhos possam sim ter orientações pedagógicas e religiosas para que eles possam seguir em frente, caso venhamos faltar. Então estes vídeos que estão no meu canal, esse e todos os demais, serão praticamente para eles. Mas nada impede de que vocês, caso estejam assistindo esse vídeo, possam usufruir disso. Então, antes de começar a gravar, a dar início ao que eu gostaria de falar, eu não fiz script algum para poder gravar esses vídeos, tá? Não vai ter script, vídeo todo dia, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para tirar 1 hora, 2 horas para poder gravar alguma coisa, para que os meus filhos, para que na junção de todas estas coisas, os meus filhos possam futuramente ter uma boa instrução ouvindo o próprio pai. Eu gostaria de falar um pouco sobre mim, né? Meu nome é Marcos Vinícius, eu tenho hoje 38 anos, sou casado com a Maria Carolina e até o momento nós temos 3 filhos, né? O Tomás, o Bento e um agora que está no ventre. Nós não sabemos ainda se é menino ou menina. E eu sou ex-protestante, convertido ao catolicismo. É um negócio algo assim meio trágico, né? Para o católico, para a pessoa que é católica, ela pode pensar assim: caramba, um protestante convertido ao catolicismo. Talvez nos dias de hoje, isso já está se tornando mais normal. Se fosse há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez, isso seria muito assim, não escandaloso, mas assim, seria algo, nossa, maravilhoso, né? Porque onde já se viu? Colocaram na nossa cabeça que o inverso é o correto. O católico se converteu ao protestantismo. E não o contrário. O contrário é absurdo. O contrário não pode existir, né? Um católico, um protestante se converter ao catolicismo, ou ele é muito burro, ou o protestantismo é muito falho. Essa é a real. Eu fico com a primeira opção, eu devo ser muito burro. Enfim, essa a minha impressão.
Eu devo ser muito burro. O protestantismo ele deve ser perfeito. Mas podemos chegar na conclusão, talvez, analisando pontualmente, se realmente o protestantismo ele é tão perfeito, né? Ele é tão correto como dizem ser. E a Igreja Católica tão imunda como eles dizem ser. Então, meus filhos, é o seguinte, ou meus amigos, é o seguinte. No processo da minha conversão, na conversão do pai de vocês, eu fui ensinado a pesquisar as coisas pelo princípio das coisas. Ora, se a gente tem as Sagradas Escrituras e lá no início diz o seguinte, olha, no princípio a terra era vazia, né? Tinha nada na terra. E aí Deus veio e começou a se movimentar, né? E começou a fazer as coisas acontecerem. Então veio o primeiro dia, ele fez a luz, fez as trevas, dividiu, fez o mar. Tá lá em Gênesis. Não sei decora. Eu não sei decora as passagens, tá? Eu sei onde está, mas eu não sei decora. Não busquem de mim decoreba. Não sei decora. E aí a gente vai no prólogo de São João, a mesma coisa, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a gente precisa iniciar as coisas pelo princípio. Ora, mas um princípio já ocorreu. A criação do mundo já aconteceu lá em Gênesis. E o verbo já se fez carne há 2025 anos atrás. Estamos chegando no tempo do Advento, né? Estamos chegando no Natal. O verbo já nasceu, já se fez carne, mas houve um princípio. E aí eu precisei compreender logicamente o princípio dessas coisas. Bom, analisando o princípio do protestantismo, pois na época eu era protestante. Analisando o princípio do protestantismo. Quem fundou o protestantismo? Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Um padre da Igreja Católica que, não satisfeito com as indulgências, escreveu as 95 teses sobre as indulgências e, no fim, foi excomungado pela Igreja Católica. Tá? Mas ele escreveu as 95 teses e foi excomungado. Não, ele escreveu as 95 teses, ele fez um monte de palhaçada, ele tentou defender as suas teses nas faculdades da Alemanha, outros padres refutaram ele em tudo que ele ensinava, tentava colocar como verdade. Inclusive isso tá escrito, né? Se vocês, meus filhos, lerem o livro que o seu pai tem na estante, né? Que é A Balbúrdia Protestante, do padre Júlio Maria de Lombardi. Vocês vão ver que esses textos são linkados nesse livro. Então ali vocês irão ver muitas coisas sobre a vida de Lutero, né? Cartas que ele escreveu, que ele carimbou, falando sobre a questão a questão dos sacramentos, a questão do casamento, a questão do divórcio, a questão de ter mais mulheres. Isso é um fato, tá? Tanto é que ele teve muitas mulheres. Não teve só uma, não, tá? A partir do momento que ele foi excomungado da igreja, ele se tornou um pervertido. Aliás, ele já era meio que pervertido. Mas ele se tornou literalmente um pervertido, um perverso. Prostituto. Ele era um prostituto. Essa é a palavra. Enfim.
eu comecei a enxergar pensando, cara, será realmente que podemos confiar numa pessoa que teve uma vida dessa, que fez conchavos, que fez alianças políticas, era um bêbado, cara, era um bêbado. Isso tudo está escrito e documentado. Quando ele pede o apoio quando o rei pede para ele, perguntando a ele se na igreja, na religião dele, pode haver o divórcio, ele diz que pode. Ora, e ele fala um negócio muito engraçado, ele fala o seguinte, ora, se a rainha não quer ter relações com o rei, né, por que não o rei não ter relações com as concubinas, né? Mostrando diretamente a perversidade dele. Ora, se a mulher não quer, vai lá com as outras, não tem problema. Ou seja, era um homem que não conseguia ser casto. Esta é a pessoa que fundou o protestantismo, Martinho Lutero. Não é santo, não teve uma vida santa, era um mentiroso depravado, era um perverso, prostituto, canalha, vivia de conchavos com pessoas poderosas, porque ele queria sim tomar os templos da Igreja Católica e queria também expulsar os judeus da Alemanha. Essa é a verdade. Detestava os judeus, odiava os judeus. Mas, enfim, lendo esses textos sobre o princípio do protestantismo e enxergando Martinho Lutero, eu comecei a pensar, será mesmo que eu deva ter como exemplo este homem? É possível eu ser um protestante e ter como exemplo de vida esta pessoa e dizer assim, olha, tudo o que ele fez é verdadeiro, mesmo ele sendo uma pessoa tão desordenada? Será mesmo que a desordem é aliada da verdade? Eu comecei a questionar essas coisas, enfim. E aí, algumas outras coisas começaram a surgir. Por quê? Claro que eu não era da denominação luterana. E eu comecei a me perguntar, por que então nós, todos os evangélicos, não são da denominação luterana? Ora, não é ele o pai do protestantismo? Se ele é o pai do protestantismo, então tudo o que ele escreveu está correto, é verdadeiro. Não pode ter uma concupiscência nisso. Não pode ter nada de errado. Se ele é o princípio do protestantismo, esse princípio tem que estar até hoje sendo vivenciado por todos os protestantes. Por que isso não ocorreu? Quais foram as dificuldades que Martinho Lutero enfrentou para que não houvesse unidade dentro do protestantismo? Porque se a igreja é uma só, se a igreja de Cristo é uma, então aquilo que eu entendo de fé, todos os demais precisam entender. Aquilo que eu compreendo sobre esperança ou caridade, todos os demais cristãos devem compreender. Aquilo que eu entendo sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus Pai, todos devem entender a mesma coisa. Não pode ter uma
Não pode ter assim uma divergência nisso. Então, por que os protestantes todos não são luteranos? Qual é a dificuldade nisso, né? Qual foi a dificuldade nisso? Bom, tem um texto bíblico que Cristo fala sobre ajuntar, né? Ó, Cristo fala sobre ajuntar e espalhar alguma coisa. Eu não sei decorar os textos, tá? É memória de barata, mas eu sei aonde estão e como procurá-los, tá? Então é o seguinte, Cristo fala em Lucas 11:23. Quem não é comigo é contra mim, e quem não colhe comigo desperdiça, tá? O sentido idêntico disso é quem não reúne com Cristo dispersa. Então, eu comecei a pensar, cara, calma aí. O que é esse desperdiçar, ou esse espalhar, ou esse dispersar, né? Quem não é comigo é contra mim. Quem não colhe comigo, desperdiça. Esse texto que Cristo me ensinou, ele mostra verdadeiramente o real motivo do protestantismo. Porque se todos os protestantes não estão com Lutero, então eles estão desperdiçando alguma coisa. Eles não estão colhendo com Cristo. Eles estão dispersando, eles estão espalhando, dividindo. E eu comecei a observar as outras denominações. Aí veio João Calvino, que fundou os calvinistas, né? Veio depois o outro lá que fundou a metodista. Aí depois veio o outro que fundou a presbiteriana. Aí o outro lá depois fundou os batistas. Aí depois o outro lá fundou a congregação cristã. Aí depois veio outros lá e fundaram as Assembleias de Deus. Porque nenhum concordava com o outro. Não existe concordância dentro do meio protestante. Cada um possui a sua própria fé. Essa bagunça foi generalizada porque simplesmente Lutero disse que as escrituras poderiam ser interpretadas por qualquer um. Abre-se a porteira, né? Vamos pensar assim, abre-se a porteira e todo mundo interpreta. Ele usou como artefato de impressão da Bíblia as prensas, né, de Gutenberg, aonde ele facilitou a impressão das Bíblias e ele imprimiu a Bíblia na qual ele mesmo tinha traduzido do latim para o alemão. Ele fez algumas alterações bem explícitas em alguns textos bíblicos, principalmente em Efésios. E ele também tirou 7 livros bíblicos do Antigo Testamento usando a versão judaica do concílio dos judeus de Jâmion, né, que fala Jâmia, sei lá como é que fala, para poder colocar assim, ter uma base respaldada de que os seus textos, de que o cânon que ele está promulgando ali é o cânon bíblico dele, né? É o correto.
e imprimiu a Bíblia através das prensas de Gutenberg para geral e falou assim, ó, a Bíblia, você pode ler à vontade. Não que não existia Bíblia, que a Igreja Católica talvez não desse Bíblia para os outros. No meu pensamento, tá? Falei, não, calma aí, se ele deu a Bíblia para todo mundo, isso é bom. No meu pensamento como protestante ainda, pois o princípio da qual eu estava estudando era o princípio do protestantismo. Se ele conseguiu imprimir a Bíblia, que bom, né? Por que ele conseguiu? Porque a prensa de Gutenberg tinha acabado de ser inventada. Tava fácil agora. Aí eu fui no princípio. Como que era feita uma Bíblia antigamente? Por que Lutero usou a prensa de Gutenberg? Por que ele não fez conforme eram feitos antigamente? Porque as Bíblias eram escritas pelos monges da Igreja Católica e demorava 1 ano, 2 anos para serem escritas. E ela custava o salário de 1 ano, acho que era isso, o salário de 1 ano, de um trabalhador. A Bíblia era muito cara. Ter uma Bíblia era muito caro. E outra coisa, além disso, era um negócio monstruoso. Pensa bem, escrito à mão. Você tinha que ter uma biblioteca em casa para você ter uma Bíblia. Você entrava na sua casa e disse, olha a minha Bíblia aqui, olha só, né? Enorme. Biblioteca enorme. Então, Gutenberg se usou desse dispositivo que se chama as prensas de Gutenberg para poder imprimir em alta escala as Bíblias. A dele, né? A Bíblia dele. Beleza. Com o passar do tempo, eles não se entenderam, né? E hoje a gente tem... Nós temos só no Brasil mais de 40 mil denominações protestantes. Não, e olha lá, digo mais. Daqui 2 anos teremos talvez 80 mil. Porque o negócio se divide. Mas se divide com a revolta. Se a gente parar para pensar, para a gente analisar, isso está muito escancarado. Então nós temos, primeiro, a revolta. Como um protestante eu sei o que eu estou falando. Nós temos primeiro a revolta daqueles que invejam os bens dos seus presidentes, dos seus pastores presidentes. Segundo ponto, nós temos a revolta daqueles que se dizem ser teologicamente falando mais intelectual que o seu próprio pastor protestante, ou o seu pastor presidente. Então ele se diz ter o conhecimento mais amplo das Sagradas Escrituras que o próprio presidente da sua denominação. Se inicia uma nova revolta. E nós temos uma terceira revolta dentro do protestantismo, que é: não aceito o que ele está falando, mesmo não tendo conhecimento intelectual ou teológico do que ele está falando. Eu não consigo entender. Eu não aceito. Se eu não aceito, eu posso iniciar uma revolta. Então nós temos 3 tipos de revolta. A revolta daquele que inveja os bens, essa aí é cruel. A revolta daquele que pensa ser mais inteligente intelectualmente e teologicamente que os seus pastores presidentes, né, das suas denominações. E aquele que não sabe nada, mas que ele também não concorda com nada. Tá? Ele se diz saber, mas ele não sabe. São os 3 tipos de revolta. Revolta política, essas coisas, isso aí tudo morre lá dentro mesmo. Então são as 3 causas das divisões protestantes, né? A vaidade, o orgulho, né? E a burrice. Enfim. Essas pessoas, elas, por causa dessas desordens, eles acabam, e posso dizer o seguinte, eles acabam rompendo com suas denominações e acabam criando suas próprias denominações. E aí eles dizem o seguinte: olha, Deus falou comigo e disse para eu abrir uma nova denominação que eu vou ser bem, que ele vai me abençoar. Aqui eu não tenho mais como ficar.
preciso abrir uma nova denominação porque Deus falou comigo. E esse fato de Deus falar comigo é uma coisa engraçada dentro do protestantismo, porque todo mundo acredita. Até aqueles que ficam na mesma denominação e falam, puxa vida, aquele homem era tão bom. Por que ele tá indo embora? Olha só. Ah, mas eu não vou lá para a igreja dele. Não, eu tô aqui há tanto tempo, não vou sair daqui. Quanto aqueles que dizem, não, eu vou junto. Deus falou com ele. Mas até então, aquele outro pastor presidente que estava ali, Deus também não tinha falado com ele para abrir uma igreja? Deus também não tinha falado com ele? Então a gente precisa começar a pontuar. Olha só. No coração do homem só consegue enxergar Deus. Deus consegue enxergar o coração do homem. Então, se um homem diz, Deus falou comigo, como é que eu saberei disso? Como é que eu vou saber disso, né? Como é que eu vou conseguir realmente saber, olha, não, realmente Deus falou com esse cara, velho. É impossível. Deus falou com ele, eu preciso acreditar nessa baboseira dos infernos. Mas Deus falou com ele, para ele abrir uma nova denominação e a gente vai seguir ele. Ah, mas como é que a gente sabe? Não, Deus falou com ele. Sabe, é um negócio bem... Na época que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a achar isso engraçado. Bem chulo. É bem chulo. Mas todo mundo acredita. Muitas pessoas acreditam. Deus falou com ele. Olha só. E aí o seguinte. Quando a gente... Como que a gente consegue ter um respaldo fidedigno de que realmente Deus falou com essa pessoa? Não, aonde está marcado? Deus falou com essa pessoa e assinou aonde? Não, não assinou, não tem assinatura. Ninguém ouviu. Ninguém conseguiu testemunhar isso. Só ele. Isso me remete a Maomé. Eu não quero falar sobre isso, mas me remete ao islamismo. Mas eu não posso falar sobre isso, né? Mas enfim. É algo meio igual. É meio igual, completamente igual, tá? Mas isso me remete ao islamismo. Ninguém consegue ter essa certeza. Mas as pessoas acreditam. E eu comecei a me questionar, cara, se Deus começar a falar com todo mundo, daqui a pouco todo mundo vai ter uma seita protestante. E é o que a gente está começando a enxergar. Todos são bagunceiros? A grande maioria. Tem algum sério? Não sei. Não sei dizer. Porque a seriedade, ela tá muito intrínseca à moral. Ser sério em si, existem dois pontos, né? Você pode ser sério, uma pessoa séria, brava, o cara é sério. Ou você pode ser sério de ser verdadeiro. De ser verdadeiro. Porém, quando a pessoa diz, Deus falou comigo, vamos remeter assim. Deus falou com Moisés, aonde? No Monte Sinai. O que aconteceu? Todo mundo viu a fumaça, todo mundo viu os trovões, todo mundo viu o regaço que aconteceu lá. Deus falou com Moisés, o que aconteceu? O mar abriu no meio. Deus falou com Moisés, o que aconteceu? Saiu água da pedra. Deus falou com Moisés, faça uma serpente de bronze, levante ela e todo mundo será curado. Aí Moisés foi lá, fez a serpente de bronze e todo mundo que olhava a serpente de bronze ficaria curado. E foi curado. E os demais? Existem sinais onde Deus fala e todo mundo vê, né? No Antigo Testamento principalmente. E hoje? Quais são esses sinais?
a riqueza, não, o homem é muito rico, então a gente tem que... Deus falou com ele, ele é muito abençoado. Quais são esses sinais, né? Então existe essa seriedade. Como que eu posso acreditar na seriedade de um homem que Deus falou com ele, sendo que eu não consigo vivenciar e ver isso acontecer? Eu até posso acreditar que isso ocorreu, mas eu não consigo vivenciar ali e também não consigo ver, eu não pude ver isso. Esse vivenciar e ver é impossível, não dá para ver. E aí o seguinte, existe algo dentro do protestantismo que é um grau de força que pode ser medido, que eles medem, né? Que se mede por aqueles que possuem o dom do Espírito Santo de falar falar em línguas estranhas, tá? Eles usam os textos bíblicos para dizer que o blá blá blá, xalalabá, lalabacá é uma língua estranha. Realmente é estranha, ninguém entende, nem eles mesmos, nem quem fala entende. E aí o seguinte, é medido um grau de poder e força de acordo com a maluquice que essa pessoa possui em falar esses tipos de línguas, né? Em falar essas coisas. Eu posso dizer isso porque eu falava, é maluco, é doido, é um negócio, é maluquice, não tem o que fazer. Tanto é que tem algumas denominações que não acreditam nisso. E aí? E agora? Vamos pegar os presbiterianos. Os presbiterianos não acreditam nisso. Eles falam que é tudo maluquice. E aí? Né? Eles são... vamos pegar, sei lá, os batistas. Eles não acreditam nisso. Nesse falar em línguas estranhas, né? Que são os pentecostais que falam. Eles não acreditam. Mas eles são protestantes. Mas eles não acreditam. Mas eles são protestantes. Mas eles não acreditam. Então, esse aí é o batismo com fogo. É fogo nada, isso aí é mentira pura. E aí eu comecei a questionar sobre isso, né? Bom, se os assembleanos dizem que eles estão corretos e que eles possuem a verdadeira interpretação bíblica, então a congregação cristã não possui a verdadeira interpretação bíblica igual eles dizem que possuem. Porém, existe algo que me chamou muita atenção nisso, que é os assembleanos e os da congregação cristã, eles possuem o mesmo batismo de fogo. O que um fala lá é praticamente igual ao que o outro está falando do outro lado. Esse é o batismo com o Espírito Santo que eles falam. Mas esse batismo com o Espírito Santo, ele está meio que confuso. Porque se os assembleanos dizem, olha, nós estamos corretos, a nossa fé é verdadeira, lá na congregação cristã tem muitas coisas erradas. E isso é tão verdade que quando uma pessoa da congregação cristã vem para a Assembleia de Deus, ele precisa se batizar. Porque ele precisa apagar as heresias que se pregava lá na congregação cristã, né, nesse batismo, ser perdoado por participar dessas heresias. O batismo dele não é válido lá, porque foi feito de uma forma errada, e ele precisa concordar agora, através desse batismo, ele precisa concordar com as novas doutrinas que ele recebeu. Então ele se batiza. Então é um negócio meio que assim, tipo, olha, você vai ser batizado pelos seus pecados cometidos, né, para ser perdoados, e também para que você concorde com essa doutrina que a gente prega aqui. Então tem que ser batizado. E você vai ser batizado. E o inverso também é verdadeiro. Quem vai para lá
Só que é o seguinte, se nenhum dos dois se concordam entre si, quer dizer então que o Espírito Santo concorda? O que um fala de língua estranha lá, o outro fala aqui também? Pode o Espírito Santo habitar numa mentira dessa? Porque se eu não concordo com o que ele está falando e estou dizendo que é heresia, que ele está errado, por que que lá o Espírito Santo, então, diz que é verdadeiro? Diz que é verdadeiro, porque eles falam as mesmas línguas, tá? Se vocês buscarem vídeos no YouTube, eu vou deixar bem claro aqui, pode ver. Procura lá, ó. Línguas estranhas na Assembleia de Deus. Eu vou usar a Assembleia de Deus porque é onde eu vivi uma boa parte da minha vida. Vejam lá. Aí depois vocês procuram vídeos de línguas estranhas na Congregação Cristã do Brasil. Aí vocês vão ouvir as duas, eles falando. E aí vocês fazem a comparação. E vejam. É igual, é a mesma coisa. É o xaralabacanta, labacaia, labachuia, labanevas, laba árvore, laba fogo, laba... É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não muda. Ou seja, se eu falar aqui xabalabacanta, labacaia, labachuba, labaneva, quer dizer então que eu sou um católico batizado com fogo? Com o Espírito Santo do fogo? Isso é uma atrocidade que inventaram. E não foi nem Lutero que inventou, não foi os presbiterianos que inventaram, não foram os metodistas, não foram ninguém, não foram os batistas, não foram eles que inventaram. Isso aí veio agora, ó, lá de 1800 e bolinha pra frente. Esse negócio aí, esse movimento aí. Veio lá com John Wesley, eu acho. Enfim. Essa patifaria veio lá de trás, assim, lá de John Wesley. É um novo movimento, é uma renovação do espírito, como se o Espírito Santo precisasse nascer toda hora, né? De novo. O Espírito Santo. É a questão do islamismo, né? Não vou entrar em pauta ali, mas o negócio chama atenção pra gente. É a mesma questão, a mesma coisa do islamismo. Quando eles tinham dúvida sobre alguma coisa, Maomé ia lá, ficava 3 dias escondido. Ficava 3 dias lá escondido, aí ele voltava. Olha, São Gabriel falou comigo novamente e me disse pra gente fazer assim, 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 assado. E todo mundo acreditava, batia palma. Quando eu comecei a questionar isso começou a fazer tanto sentido de que isso era tudo, de que isso era uma grande farsa, uma grande mentira. Porque, primeiro, não tem unidade. Segundo, existem características entre as denominações, na qual uma denominação diz que para ela é o Espírito Santo falando. Para o outro, eles dizem que não pode ser. Ou dizem assim, o Espírito Santo pode habitar também, né? Mas como que o Espírito Santo pode habitar no meio de um monte de heresia? Né? E vice-versa. Tanto a Assembleia de Deus para a congregação cristã são heréticos. E a congregação para a Assembleia de Deus também são heréticos, né? Como que pode haver isso? Essas heresias? E o Espírito Santo habitar lá. Então, tomaram posse sobre algo e disseram, esse algo procede do Espírito Santo, sem realmente saber o princípio se isso procede corretamente. Então, quando um pastor que tem um dom de línguas variadas, né, ele fala não sei o que, papai, e ele tem uma retórica boa, não é Deus usando ele. Tem uma retórica boa, uma dialética de excelência, o cara fala bem, o cara tem posição no púlpito, né? E aí o cara consegue atrair multidões. Vamos pegar um exemplo, o próprio Marco Feliciano, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde esse cara pregava ia 5.000 pessoas ouvir. Enfim. Vamos pegar outros exemplos, né? São vários aí que a gente pode ter. Só que todos eles são divididos entre eles. Todos eles.
Então, o seguinte, comecei a pensar sobre esses princípios e sobre essas diversidades, né? Ou, melhor dizendo, sobre essas discrepâncias, né? De uma e de outra. Um pode batizar, um batiza criança, o outro diz que tá errado. Se tá errado, então é herético, ele pratica heresias. Então ele não pode ser batizado, ele não pode ter o batismo com o Espírito Santo, né? Eles não podem possuir o dom do Espírito Santo sobre eles. Impossível. Isso não pode acontecer. Ou melhor dizendo, será que o Espírito Santo de Deus habita nessa bagunça toda? É correto dizer que o Espírito Santo habita em ambientes tão distintos, com pensamentos tão distintos e interpretações bíblicas tão distintas? É correto dizer que o Espírito Santo habita no meio deles? Será que isso a gente pode dizer que é verdadeiro? Enfim, voltando ao assunto de ver as coisas, né? De dizer assim, não, se Deus falou que esse cara, então é verdade. Mesmo eu não entender, mesmo eu não vendo, mesmo não vivenciando nada específico, externo que aconteceu, a terra tremeu e Deus falou que esse cara, velho, porque só tem que ser assim, né? Enfim, as pessoas acreditam nisso, né? Então, eu acredito que daqui 3 anos, a gente vai ter umas 80, 100 mil denominações protestantes no Brasil. Vai alastrar, porque isso vai se dividindo, vai espalhando, vai desperdiçando, e não tem ninguém colhendo com Cristo. Não estão colhendo. Cada um tem a sua própria fé. Daqui a pouco a gente vai ter 100, se a gente pegar um versículo bíblico e jogar na mão de cada pastor, de cada denominação, nós vamos ter uma interpretação diferente da outra. Isso é a mais pura verdade, cada um vai interpretar de um jeito. E isso começou a me deixar muito angustiado, muito triste. Por quê? Se a igreja é uma só fé, se existe um só corpo de Cristo, que é a igreja e Cristo é a cabeça, como pode um corpo ter várias cabeças? Ou melhor, como pode uma cabeça ter vários corpos, né? Mas se também, olha só, esse corpo também é formado por partes. Só que essas partes não são independentes do corpo, elas fazem parte do corpo. Se a mão esquerda desse corpo disser, olha, atira pedra, não tem problema, e a mão direita disser, não atira pedra, tem muito problema. Esse corpo, ele é funcional? Ou ele não vai andar? Porque se a perna direita disser, a gente tem que ir para frente, a perna esquerda disser, não, tem que voltar para trás, tem que ir para trás, esse corpo não anda. Então esse corpo de Cristo, ele tem que ser unificado de partes, que todas essas partes são parte de um todo, e esse todo tem que ser um, na qual Cristo é a cabeça. Então eu comecei a perceber que tinha algo errado e comecei a querer entender um pouco mais sobre o catolicismo. Comecei a estudar sobre o catolicismo. Estudar sobre o catolicismo foi uma grande virada de chave na minha pequenez, na minha pequenina inteligência. Como eu disse para vocês, eu posso ser burro. Posso ser burro, ou o protestantismo, que infelizmente está errado. Nessa parte da minha burrice, vamos pensar assim, eu comecei a estudar então a única religião na qual eu ainda não tinha estudado. Porque eu comecei a pensar, cara,
muitos deles também possuem uma divergência bem longe dos apóstolos, né? Como que eu posso confiar num pastor que ele diz o seguinte, olha, ele vai lá no texto bíblico, ele fala, olha, que São Paulo está dizendo para sermos imitadores dele. Só que aí a gente vai analisar a vida de São Paulo, o cara vivia de saco, as roupas dele eram sacos, ele não tinha o que comer, ele vivia da providência, ele não se importava com o dia de amanhã. Ele não sabia se ele iria dormir ou não. Ele não sabia se ele iria se alimentar ou não. Ele simplesmente se jogava debaixo da providência divina e ele se lançava totalmente ao Pai, a Cristo, e confiava plenamente em Cristo. E aí, como é que eu vou confiar em alguém que diz o seguinte, sejamos imitadores de Paulo? Mas eu não posso imitar Paulo, por quê? Paulo ele vivia miseravelmente. Não, eu tenho uma casona, eu tenho que ter 10 carros, eu preciso ter, enfim, eu preciso ter uma riqueza exorbitante, eu preciso ter avião, olha, eu preciso ter, sendo que Paulo falava, se abstenha das coisas do mundo. Nós queremos só Cristo. Como que eu posso confiar em homens que dizem que a riqueza procede do Pai? Ora, se a riqueza procede do Pai, os apóstolos deveriam ser riquíssimos e deveriam dominar toda a Ásia e a Europa com seus infinitos recursos e não ser perseguidos e mortos. Eles deveriam ter dinheiro de sobra para poder comprar a liberdade. São Paulo poderia dizer o seguinte, quando ele foi preso, olha, é o seguinte, eu tenho muitas riquezas, tenho muitos bens. Vamos fazer assim, ó, vocês fingem que me prendem e eu finjo que dou um recurso para vocês. E aí eu vou embora e vocês ficam com toda a riqueza. Eu deixo um bocado da minha riqueza para vocês. Mas só que a riqueza de Paulo não podia ser dividida. Ele não conseguia dividir essa riqueza. E essa riqueza não era palpável. A riqueza dele era o próprio Cristo. Como é que a gente pode enxergar Cristo nestas pessoas? E dar a nossa alma para que eles cuidem delas. Permitir que a nossa alma seja cuidada por homens dessa forma. E aí eu comecei a observar e a entender e falar comigo mesmo. Cara, isso tá errado. Cristo fundou uma igreja e essa igreja tem que ser uma igreja santa, porque foi fundada por ele. Eu não posso sair dizendo que todo mundo é igreja. Eu não posso dizer não, porque a igreja somos nós todos. Cara, se há uma divergência teológica entre todos, como que a gente pode dizer que nós somos o templo? Porque esse templo, alguém está errado. Alguém está com o templo errado. Alguém tem o templo errado. Quem é que está errado, né? Quem é que está certo? E aí eu comecei a enxergar que nenhuma seita protestante está completamente certa.
não vivem como os apóstolos e estão longe de ensinar sobre os apóstolos. Se eles dizem viver para Cristo, como os apóstolos viviam, então precisam viver como os apóstolos viviam. Então, eu comecei a ir pelo princípio da Igreja Católica. Qual que é o princípio da Igreja Católica? Os padres apostólicos. Olha, meus filhos, leiam o primeiro livro da Patrística. Se na idade de vocês, lá para os seus 15 anos, o seu pai não estiver mais aqui, vocês leiam o primeiro livro da Patrística. Nunca mais. Se vierem até vocês dizerem besteiras protestantes para vocês, e vocês começarem a ponderar a possibilidade de ser um dia protestante, escutem isso aqui que o seu pai está dizendo. Leiam o primeiro livro da Patrística, os Padres Apostólicos. Se eu não estiver mais aqui e tiverem tacado fogo em todos os livros que o seu pai tem aqui, escutam este vídeo, analisem bem e leiam o primeiro livro da Patrística. Comprem e leiam de todo o coração de vocês, com toda a profundidade de inteligência que vocês poderão ter. E ali vocês irão reconhecer verdadeiramente que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. Por quê? Se a gente lê alguns textos de Santo Inácio de Antioquia, nós vamos já ter menção sobre a Eucaristia, nós vamos ter a menção sobre Maria, Mãe de Deus, e ele foi discípulo de São Paulo. Como que o discípulo de São Paulo errou tanto depois da morte do mestre? Não errou. Ele não errou, sabe por que ele não errou? Porque ele foi testemunha viva quando foi jogado aos tigres, aos leões, para ser triturado por eles, porque ele amava a Cristo. Então ele seguiu o seu mestre até a morte. Automaticamente ele seguiu a Cristo até a morte. Ele foi martirizado. Ele é um mártir da igreja. Um mártir da igreja católica apostólica romana. São Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia. Leiam sobre São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna foi também discípulo de São João, o evangelista. Ah, mas não tem relatos na Bíblia. Do protestantismo também não. Não tem nenhum relato na Bíblia que o protestantismo iria nascer 1500 anos depois de São João Evangelista. Não tem nenhum texto lá, ó, e daqui 1500 anos nascerá a igreja de Cristo. Balela. Não tem. Virá um homem maravilhoso que ouvirá de Deus que ele iria fundar uma nova religião e essa religião seria a religião verdadeira. Não tem nada escrito na Bíblia. Tem lá na Bíblia, sim. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é verdade. Isso está lá. São Policarpo de Esmirna
também mártir da Igreja Católica Apostólica Romana. Leiam sobre ele. Leiam as cartas que ele deixou, principalmente quando ele diz sobre a Igreja, que é católica, apostólica, tá? Leiam sobre isso. Leiam também sobre Clemente Romano. Leia sobre São Clemente Romano, Papa da Igreja. Leiam este livro. E lendo este livro, eu comecei a enxergar as verdades que estão dentro da Bíblia, que os apóstolos viveram. Ou seja, a Eucaristia é o verdadeiro corpo de Cristo. É o próprio Cristo que se fez pão e vinho para que nós pudéssemos comer a carne e beber o sangue dele. Verdadeiramente é o Cristo. Ali a gente pode ver sobre os bispos da igreja. Santo Inácio de Antioquia fala sobre isso. A gente pode enxergar outros textos maravilhosos, outros pontos maravilhosos sobre a Igreja Católica. E estes homens foram discípulos diretos dos apóstolos, tá? Então eu comecei a pensar, se esses homens são os discípulos diretos dos apóstolos, eles possuem então línguas estranhas, né? Não tinha nada disso naquela época, tá? O dom de línguas naquela época era outro. Não era esse blá blá blá, xalá pra cá, tacá, pra lá. Era realmente falar uma língua na qual a outra pessoa falava, mas você falava na sua língua e ela entendia na língua dela. Foi o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, né? Com São Pedro. Tinha 10 denominações ali, de línguas diferentes. E São Pedro falou e todos eles entenderam na sua própria língua. São Pedro falou em grego? Não. São Pedro falou em persa? Não. São Pedro falou na língua dele, em aramaico. E todo mundo entendeu na sua própria língua. Esse é o dom de línguas, né? O dom de línguas também a gente pode entender como uma facilidade orientada, sobrenatural do Espírito Santo em aprender outras línguas. Outras línguas, né? Não é um xaracapacanacapadá, não. É outras línguas. Isso é verdade, porque a gente tem padres na igreja que falam 3, 4, 5, 7, 10 línguas diferentes, com uma facilidade de aprender o beabá. Ou seja, a gente começa a enxergar os dons do Espírito nessas pessoas, nestes homens. E aí eu comecei a questionar, mas eles viveram realmente como os apóstolos? Eles seguiram os apóstolos? Seguiram. Se a gente pegar Inácio de Antioquia, qual era a riqueza dele? Era Cristo. Se a gente pegar São Policarpo de Esmirna, qual era a riqueza dele? Era Cristo. Se a gente pegar Irineu de Lyon, qual era a riqueza dele? Cristo. Se a gente pegar Santo Agostinho, qual era a riqueza de Santo Agostinho depois da conversão? Cristo. Se a gente pegar São João Crisóstomo, qual era a riqueza de São João Crisóstomo? Cristo. A igreja era rica naquela... Mentira. A igreja nunca foi rica de bens. A igreja era perseguida, pobre, rasgada. Os homens eram mortos. Santa Sofia viu as 3 filhas sendo despedaçadas na sua frente. Não tinha um centavo no bolso, pobre, miserável.
E ela viu as suas 3 filhas serem despedaçadas, fervidas no óleo, ter os membros arrancados, por amor a Cristo. Ela era católica, apostólica, defendia a igreja de Cristo, morreu e viu as suas filhas sendo mortas por amor a Cristo. E você vem me dizer com seu beabá barato, chinfrinho, de que o protestantismo é a verdadeira religião? Mentira em cima de mentira. Então, meus filhos, esse é o primeiro vídeo que eu deixo para vocês, tá? E para os outros que forem assistir no meu canal. Não quero me estender muito hoje. Talvez no próximo domingo ou daqui uns 2 domingos eu gravo outro vídeo. Eu tô abrindo o coração. Essa é a verdade. De imediato aqui. Estou abrindo o coração. E por causa destes homens, eu entendi plenamente. Ora, se eu vou entregar a minha alma para alguém, que esta alma seja a imagem e semelhança de Cristo. Se Cristo foi pobre, ele também tem que ser. Se Cristo era desapegado ao mundo, ele também precisa ser. Se Cristo amava o pobre e o pecador, ele também precisa amar. Se Cristo fundou uma igreja, ele precisa estar nela. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois da ressurreição existe algo muito maravilhoso que Cristo disse a Pedro. Pedro, tu me amas? Tem uns babaca que vão dizer o seguinte: mas são modos de dizer que não sei. Vai, cala a boca, fica quieto. Você não sabe o que você está falando. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, independente do modo que Cristo disse das 3 formas, né? Pedro, tu me amas? Independente delas, do grau de amor em relação a essas 3 orações, uma coisa é certa: se você quer ser apacentado, se você quer ser ovelha de Cristo, você tem que ser apacentado por São Pedro. Mas São Pedro está morto. Se você ler as cartas de São Pedro, segundo São Pedro, você vai ver ali nitidamente que São Pedro se pronuncia à igreja dizendo: olha, eu sei como é que eu vou morrer, eu sei que eu estou morrendo, mas não se preocupem, porque eu vou continuar lhes ajudando. Olha lá, 2 São Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, estimular-vos com lembranças, sabendo que brevemente será a deposição do meu tabernáculo, assim como também nosso Senhor Jesus Cristo mo declarou. Mas procurarei diligentemente que também depois de minha morte possais conservar a lembrança destas coisas. Ponto. Mas procurarei diligentemente, eu procurarei, São Pedro, que também depois da minha morte possais conservar a lembrança destas coisas. De tudo aquilo que ele estava ensinando. São Pedro declara que mesmo depois de morto, continuaria trabalhando pela igreja.
Agora, como é que ele sabe que ele iria morrer? Não foi Cristo que avisou ele? Então Cristo também determinou, deve ter avisado para ele, né? Ó, depois de morto também você vai continuar intercedendo, ajudando eles vão interceder por você. Podem pensar o que quiser, eu não ligo, não me importo, meus filhos não se importem com isso. Deixem eles falarem do jeito que eles quiserem. Preste atenção nas palavras de São Pedro. Prestem atenção nas palavras de Cristo. Cristo disse: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. Quer ser ovelha de Cristo, tem que ser apacentado por São Pedro. Não é por qualquer um que esteja por aí. É por São Pedro. Aqui está a autoridade perene do magistério apostólico. São Pedro. Hoje nós temos o Papa Leão XIV, que é o vigário de Cristo nesta terra, sucessor de São Pedro. Ah, mas mandem-lhes calarem a boca. Calem a boca, vocês se explodam entre vocês. Deixe a Igreja de Cristo em paz. Porém, isso não vai acontecer. Mas saibamos que existe uma balbúrdia no meio protestante. Essa balbúrdia, ela é bem confusa. A gente sabe que eles utilizam a Bíblia católica, que foi feita por Lutero, né, que foi traduzida por Lutero, da Vulgata, do latim para o alemão, removeu vários livros. A gente sabe que a Bíblia em si, ela foi canonizada pela própria Igreja Católica. Então, sabemos que, caso a Igreja Católica é a igreja mentirosa, eles utilizam textos que foi a Igreja Católica que disse que eram verdades, que eram verdadeiros aqueles textos. Ora, mas antigamente já usaram quem? A própria Igreja Católica, os próprios santos da Igreja Católica utilizavam aqueles textos. E depois eles definiram quais eram os textos verdadeiros e quais eram os apócrifos. Então a gente precisa pensar, será mesmo correto dizer que a Bíblia, ela possui a verdade, sendo que isso foi promulgado pela Igreja Católica? Será que os protestantes têm coragem em dizer que a Bíblia é verdadeira? Porque se eles dizem que a Bíblia é verdadeira, a Igreja Católica também é. Ora, como eu disse lá atrás, será que o Espírito Santo habita no meio de bagunça? Não, o Espírito Santo habita ali por misericórdia. Não existe isso. Tem que ser verdadeiro. Se de um lado diz que eles estão errados, o Espírito Santo não pode habitar ali. Se desse lado o Espírito Santo existe coisa errada, o Espírito Santo não pode habitar ali também. Então, se vocês dizem que a Bíblia é a verdade e contém a verdade, então essa verdade quem definiu foi a própria Igreja Católica. Ora, é um fato histórico. Quem definiu os textos do Novo Testamento foi a Igreja Católica. E já era católica apostólica romana. Então, se a Igreja Católica Apostólica Romana foi deturpada por Constantino, como vocês dizem, o Espírito Santo errou nos textos. É tudo mentira. Porque a igreja foi deturpada e ela passou a ser uma igreja mentirosa, que engana o povo. Se ela engana o povo, os textos que estão ali são textos mentirosos. Não se pode confiar. Mas o protestantismo ele é tão falso que ele diz o seguinte: mas foi o Espírito Santo que conduziu os homens a revelar a verdade. Porque vocês não têm coragem de escrever um próprio livro para vocês. Porque vocês estão usando um livro que foi a Igreja Católica que disse que era verdade, que era verdadeiro, que é correto. Os demais não se usam, estão errados, tem coisas erradas ali. E se tem algo errado, não é verdadeiro. Mas tem algo ali que pode ser verdadeiro, mas tem algo que está escancarado, que é uma grande mentira, é uma grande incoerência. Então não se pode considerar aqueles textos.
Agora, os textos do Novo Testamento os textos da nova aliança, da nova revelação. Como é que esses textos foram parar na Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Romana disse que é verdadeiro? Vocês confiam na Igreja Católica Apostólica Romana dizendo, é verdade, a Bíblia, tudo que tem nela é verdadeiro. É claro que é verdadeiro, foi a Igreja Católica Apostólica Romana que disse que é verdadeiro. Não foi o tiozinho do botequinho ali que disse. Foi a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Já era romana. Já era romana. E isso é um grande divisor de águas. Porque se existe mentira, o Espírito Santo não pode habitar. Ele não podia revelar isso. Teria que ser outras pessoas. Teria que ser outro Papa e não o Papa Dámaso. Teria que ser um outro tradutor, não São Jerônimo, que traduziu dos textos gregos para o latim. Teria que ser outras pessoas, outros bispos que participassem ali, não justamente os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana, que já era romana. Não vem com babaquice pra cima de mim, não. Não vem com putaria pra cima de mim, não. Já era romana. Já era romana. Já era romana. Então, eu venho dizer aqui plenamente, o protestantismo é uma grande farsa que utiliza um texto, um livro católico para dizer que é verdadeiro e que as suas denominações são verdadeiras. Homens que se dizem que ouviram a voz de Deus para abrir as suas denominações. Porém, ninguém ouviu, ninguém viu, ninguém sabe. Porém, a Igreja Católica existe pessoa e testemunhas que viram e ouviram o próprio Deus falando. Ora, se não foi o próprio Cristo diante de todos os apóstolos que disse a São Pedro. Ou Cristo pegou São Pedro, chamou a parte, Pedro, vou falar um negócio aqui só pra você, sem testemunha, tá? Sem testemunha, não precisa não, é eu que tô falando, acredita em mim, ninguém precisa ouvir, cola na minha. Não, Cristo disse na frente de todos os apóstolos, para que todos escutassem plenamente que existiria um princípio, e esse princípio seria Pedro. Que Cristo iria usar Pedro para iniciar a sua igreja. E foi testemunhado por todos os apóstolos. Tanto é que São Paulo foi levado para São Pedro, para que fosse colocado entre os apóstolos. Não, a gente tem que levar ele para São Pedro. Vamos levar ele para Pedro. Lá ele resolve. Os cristãos vendiam as suas coisas e levavam o dinheiro a São Pedro. Não davam para os apóstolos. Davam a São Pedro. E todos levavam para São Pedro. Quem roubou, morreu. E quem determinou a morte foi o próprio São Pedro. Eu não vejo na vida dos outros apóstolos um milagre tão poderoso quanto esse. Ora, Ananias e Zafira, né? Que foram ao templo e mentiram diante de São Pedro. E o que São Pedro fala, né? Vamos pegar aqui, a Ananias e Zafira, né? Rapaz. Vamos pegar o texto, que é interessante isso. Olha só. Deixa eu puxar aqui. Olha só, um homem, porém, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu um campo, e de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando uma parte, a pôs aos pés dos apóstolos. E Pedro disse,
Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do campo? Não é verdade que conservando-o era teu, e mesmo depois de vendido, não estava em teu poder o preço? Por que motivo puseste em teu coração fazer a tal coisa? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ao ouvir essas palavras, caiu e morreu. E passado quase o espaço de 3 horas, entrou também sua mulher. Pedro então disse para ela: por que vos combinastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, e te levarão a ti. E imediatamente ela caiu a seus pés e morreu. E difundiu-se um grande temor por toda a igreja. Ou seja, eles mentiram para o corpo de Cristo. E eles morreram. E eles morreram, tá? Mas quem determinou isso foi São Pedro. São Pedro poderia ter dito: olha, vocês mentiram. Cadê a outra parte do recurso? Cadê a outra parte? Mas ele não estava preocupado com o dinheiro, ele estava preocupado com a moral cristã e o pecado mortal da mentira que eles estavam cometendo. Eles pecaram contra o Espírito do Senhor. Eles tentaram, né? E aí eu comecei a perceber com muita propriedade que esse mesmo Espírito também esse mesmo espírito de diligência, de honestidade, um espírito de lutar contra a mentira, um espírito de lutar contra aquilo que é perverso, contra a maldade, de lutar contra as heresias que eram ditas, que cresciam. Esse espírito, ele sempre esteve com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não bate nas costas do protestante e diz: não, você é nosso irmão, fica tranquilo, olha, tá perdido aquele ali. Não, vocês não são nossos irmãos. Vocês dizem que creem em Cristo, vocês dizem que amam a Cristo, vocês usam a Bíblia Católica Apostólica Romana, os textos que a Igreja Católica Apostólica Romana disseram que são verdadeiros, vocês usam esses textos para dizer que nós somos mentirosos, que nós fatiamos a Bíblia, né? Nós fatiamos a Bíblia, fatiamos sim, viu? Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Vocês são falsos. O protestantismo, ele vive numa falsidade terrível. Ele vive numa falsidade terrível, essas pessoas, e infelizmente precisa ter muita ciência e entendimento para dizer o seguinte: olha, realmente é verdade. Nós usamos textos que a Igreja Católica disse que são verdadeiros. Cadê os nossos textos? Cadê os textos do protestantismo para dizer que são verdadeiros sobre Cristo? Quer ver quem são mais corajosos que vocês, mas eles não são considerados protestantes? Os santos dos últimos dias lá, da Ellen White lá, que caiu o livro do céu, que não sei o que, eles acharam o livro que é de ouro, essas baboseiras aí. Pelo menos eles têm um livro que eles seguem. Eles têm um livro deles, que a gente não segue, claro, né? A Igreja Católica Apostólica segue a Bíblia. A gente não segue aquilo, mas eles seguem. E aí o seguinte, a Igreja Católica Apostólica Romana foi usada pelo Espírito Santo para dizer que este livro é verdadeiro.
E nós aceitamos. Os católicos aceitam e dizem: é verdadeiro. É verdadeiro. São as palavras de Cristo. Mas vocês dizem que nós somos mentirosos e nós fatiamos a Bíblia. Mas vocês usam o mesmo livro para dizer que é verdadeiro. Enfim. Vou ficar por aqui, tá? Já tem 1h30 que eu tô falando. Já estendeu demais esse vídeo. Deixo para outro dia outras explicações. Tá bom? Próximo vídeo vamos falar sobre Maria. Que maravilha. Ai, a nossa mãezinha. Nossa mamãe do céu. Viu, meus filhos? Tenham sempre Santíssima Virgem Maria como vossa mãe. Porque vocês são irmãos de Cristo. Cristo é o nosso primogênito. Deixem os demais para lá, tá? Vamos agora entender plenamente. Eu vou dar guias para vocês estudarem corretamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.